Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Varunaha Shanno Bhavatvariyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnururokramaha. Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammamavatu Tadvaktaramavatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madvir Santoshadihi Madhunakta Mutoshasi Madhumatpartivagun Rajaha Madhudyorastu Nafpita Madhumano Vanaspatir Madhumagun Astu Suryaha Madvirgavo Bhavantunaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Mantras védicos da paz. Os mantras védicos são muito antigos e poderosos. Repetir, contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Eles também purificam o ambiente. Os Shanti mantras selecionados dos 4 Vedas são conhecidos e cantados há milhares de anos para espalhar a paz. Possa o Ser Supremo proteger-nos, mestre e discípulo. Possa Ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Paz, paz, paz. Possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman. Adoração ao controlador das atividades. Que Brahma me proteja. Que Brahma proteja o Mestre. Paz, paz, paz. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam os céus dar-nos felicidade. Possam a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade. Possa o sol inundar-nos de felicidade. Paz, paz, paz. O ser infinito é o absoluto. Este universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido deste absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse absoluto. Paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto importante que às vezes tem algumas questões meio controversas, meio difíceis de entender, porque parece paradoxal. Alguns termos parecem paradoxais. Então nós vamos falar sobre autoesforço na vida espiritual. A importância do autoesforço na vida espiritual. Antes de qualquer coisa, nós sabemos, nós temos a consciência, e é um sentido comum, um senso comum, que para alcançar qualquer coisa na vida, nós precisamos de autoesforço. Nada vem de graça.
Então nós precisamos nos esforçar para alcançar qualquer coisa. E qualquer progresso que a gente vê hoje, o imenso progresso da sociedade, no campo da ciência e tecnologia, no campo das artes, no campo da música, ao longo dos séculos, isso implica também que é um esforço conjunto da humanidade toda, ao longo de vários séculos. Porque as crianças nascem hoje recebendo de mão beijada, por exemplo, um smartphone, por exemplo, é um fruto de esforços coletivos, né, juntados ao longo de séculos, no campo da pesquisa, no campo do desenvolvimento. Então, tudo isso envolve muito esforço. Para você alcançar qualquer coisa no mundo, envolve muito esforço, qualquer avanço, qualquer progresso. Agora, no campo espiritual, no campo religioso, é claro que esforço também é algo extremamente necessário. Mas muitas vezes nós achamos que não. Nós achamos que para qualquer outra coisa é necessário se esforçar muito, mas quando chega na vida espiritual ou para alcançar alguma coisa espiritual, não há necessidade de se esforçar tanto. Basta você assistir uma palestra, assistir um vídeo, você fazer algumas orações e algum dia você vai alcançar alguma coisa. Então você não precisa se esforçar. Essa é uma visão que muitas pessoas têm. Às vezes a religião, a vida espiritual acaba se tornando uma coisa mais social, justamente por essa falta de esforço espiritual. E muitas vezes também acaba ficando uma coisa morna. As pessoas começam a praticar um tempo e depois de alguns anos ela sente que aquele entusiasmo inicial ele começou a enfraquecer e finalmente ela abandona a busca espiritual pelo fato de não se esforçar, de não praticar. Isso é óbvio. Mas por que as pessoas geralmente para qualquer outra coisa se esforçam e para a vida espiritual se esforçam menos? É porque existem outras teorias, que são teorias muito fortes também, que às vezes essas teorias elas se misturam com a teoria do autoesforço e você acaba achando que uma teoria é mais importante que a outra. Por exemplo, uma teoria muito forte é a teoria do karma, a lei do karma, né? Então nós achamos que, nós já lemos sobre a lei do karma e sabemos o que é a lei do karma, né? Que toda ação vem uma reação. Para cada coisa que você faz, vem um retorno. Isso está até na Bíblia, né? Mas nós sabemos que a lei do karma é uma lei muito fundamentada. E a lei do karma, ela parece um tanto quanto mecânica, vamos dizer assim, porque é uma coisa que é como se fosse uma lei. Você joga uma maçã, ela cai no chão. A lei do karma também é assim. Você faz uma coisa, você vai receber de volta, né? Então parece algo mecânico. Então, se tudo está determinado pela lei do karma na nossa vida, qual é a função do autoesforço, então? Então, essa é a primeira questão, a lei do karma. A segunda questão, que também causa controvérsia com a questão do autoesforço, é a questão da graça divina. Então, as religiões enfatizam que Deus, nós temos que buscar a graça divina, né? E sem a graça divina, nós não conseguimos nada. E é Deus que está fazendo tudo pela sua graça. Se é assim, por que nós temos que nos esforçar? Por que eu tenho que fazer alguma coisa? Então isso também causa uma controvérsia com a questão do autoesforço. Se é Deus que vai dar a graça dele para mim, por que eu tenho que me esforçar? Eu não preciso. A outra coisa que também causa conflito é a questão de as coisas serem pré-determinadas. Pré-determinismo. Você achar que tudo já está pré-determinado. Muitas religiões falam isso, que as coisas já estão pré-determinadas por Deus. Tanto o passado quanto o futuro, tudo está determinado por Deus. Isso é uma coisa que algumas pessoas acreditam, outras não. Mas, se você acredita nisso, é claro que vai surgir também o pensamento. Por que eu devo me esforçar, uma vez que tudo está pré-determinado? Então, isso também causa um tipo de conflito. E a questão do livre-arbítrio, né? O que é livre-arbítrio? O que nós podemos escolher? E o que não é livre-arbítrio? Ou seja, que é uma força superior a nós que está fazendo as coisas. Não, ou seja, até quanto vale o nosso livre-arbítrio, até quanto não vale o nosso livre-arbítrio. Também é uma questão controversa. Juntando tudo isso, nós entendemos então por que quando a questão da busca espiritual surge, muitas vezes nós ficamos confusos se nós temos que fazer esforço ou não. Se nós temos que confiar na graça divina apenas ou não.
O que é autoentrega? Você deixar tudo nas mãos de Deus e não fazer mais nada? Simplesmente se sentar no sofá? Então essas questões surgem. A primeira coisa que nós vamos falar dessa questão é a questão da lei do karma. Que a lei do karma ela é conflitante com a lei do autoesforço. Às vezes, você acha que a lei do karma faz tudo. Tudo acontece pela lei do karma. Então, por que eu tenho que me esforçar? Vamos analisar um pouco essa questão. A Vedanta fala que a lei do karma, sem dúvida, ela é operativa, ou seja, ela está operando todo o tempo. Até o fato de você estar pensando, você está gerando karma. Toda ação que envolve vontade, ou seja, volição, isso implica que há uma espécie de karma ali. Toda ação que não tem vontade, não existe a volição, também não implica na questão do karma. E o karma pode ser um karma do passado que nós estamos colhendo. Existem diferentes tipos de karma. Mas a lei do karma é que o efeito vem na proporção da causa. Ou seja, aquilo que você faz volta para você. Você colhe o que você planta. O que a Vedanta fala nesse sentido? A Vedanta fala que existem não apenas um tipo de karma. Isso que a gente tem que entender. Existe um karma chamado Prarabdha karma. Prarabdha karma é um karma que nós não temos mais controle sobre ele. Ele já começou a dar frutos. Por exemplo, o exemplo que eles dão nas escrituras é quando o arqueiro ele solta a flecha. É arqueiro que chama? Arqueiro. O arqueiro solta a flecha. Quando ele soltou a flecha, ele já não tem mais controle sobre a flecha. Ele não pode mais sair correndo atrás da flecha. Ela vai já alcançar o alvo. Da mesma maneira, existem alguns karmas nossos que já começaram a dar frutos. Nós já não temos muito controle sobre esses karmas. Isso é chamado Prarabdha karma. Agora, existem outros karmas que nós temos controle. Ou seja, o karma que nós estamos fazendo agora. Nós temos controle sobre esse karma. É o chamado Agami karma. Ou seja, o karma que você está fazendo e você vai colher o fruto apenas no futuro. Ou na próxima vida. Então, sobre esse karma, nós temos controle. Cada ação que nós fazemos, as escrituras da yoga falam, que deixam na nossa mente uma coisa chamada samskara. Então, cada ação que nós fazemos, nós criamos um tipo de samskara, uma espécie de tendência em nós. E esses samskaras repetidos, eles vão formando o nosso caráter. Conforme nós vamos repetindo as ações, vão criando novos samskaras, e isso vai criando o nosso caráter. Então, a lei do karma, na verdade, é um grande incentivo para o autoesforço. Porque nós podemos, através das nossas ações agora, mudar o nosso caráter, mudar o nosso futuro. Então, a lei do karma não é antagônica ao autoesforço espiritual. Nós temos que nos esforçar espiritualmente, porque nós criamos novas tendências, nós fazemos novas tendências dentro de nós. Se nós nos esforçamos através das práticas espirituais, nós também criamos tendências espirituais. Nós ficamos cada vez mais espirituais. Então, justamente pela questão dos samskaras, nós devemos nos esforçar. Quanto mais a gente se esforça, mais os nossos samskaras melhoram. Nós somos como se fôssemos pedras que não estão dilapidadas. Conforme nós vamos praticando, nós vamos dilapidando essas pedras. Às vezes, essa dilapidação, você formatar a pedra da maneira como você quer, pode demorar muito tempo. Mas é algo que vai acontecendo e vai tornando você cada vez mais na forma de uma pedra preciosa. Isso leva tempo. Isso significa purificação mental. Isso é feito apenas pela mudança dos samskaras. Por isso que a gente fala que na vida espiritual não existe atalhos. Você tem que fazer uma mudança completa na sua mente, na sua maneira de pensar, nos seus samskaras. Cada ação que você faz é como se você plantasse uma nova semente para o futuro. Então, a questão dos samskaras. Mesmo sabendo disso, que nós podemos reformar a nós mesmos, nós, às vezes, ficamos um pouco... às vezes, as pessoas ficam deprimidas com os maus samskaras. Então, às vezes, a pessoa pensa, eu não consigo fazer nada. Para mim, eu tenho essas tendências, não consigo me reformar. Eu sou assim mesmo.
Quando a pessoa fala eu sou assim mesmo, ela é como se ela matasse todo o seu esforço espiritual. Então, uma coisa bonita da lei do karma, uma coisa importante da lei do karma, é que a lei do karma afirma que ninguém pode ser considerado sem esperança. Cada pessoa, mesmo que a pessoa siga um caminho muito ruim, sempre existe esperança para essa pessoa. Porque Vivekananda mesmo disse que todas as pessoas alcançarão a perfeição. É apenas uma questão de tempo. Cada pessoa vai alcançar o estado mais elevado. Então, a gente não pode dizer que ninguém, essa pessoa está perdido. Esse aí está perdido. Não se pode falar isso com relação a ninguém. Porque cada pessoa está destinada a alcançar a realização espiritual, mesmo que isso demore por várias vidas. Pela graça divina, isso pode ocorrer apenas em uma vida. Uma pessoa que leva uma vida ruim, ela pode se reformar de uma maneira muito mais rápida do que você mesmo. Então, por que você vai condenar essa pessoa? Essa pessoa pode ser que ela consiga alcançar um estágio espiritual mais elevado que você. Então, ninguém sabe de nada. A graça divina pode fazer maravilhas. Mas a questão é que ninguém está perdido. Não, isso um grande princípio da lei do karma. Ninguém está perdido. Não existe condenação eterna. Uma outra coisa bonita da lei do karma é que nenhum esforço é em vão. Nenhum esforço espiritual que nós fazemos, ou esforço na direção do bem, segue em vão. Mesmo o menor esforço na direção da vida espiritual, na direção da yoga, ele traz imensos benefícios. Swami Vivekananda, quando ele estava dando uma palestra sobre Karma Yoga, ele falou que a Karma Yoga, mesmo que seja praticada de uma maneira bem pequena, ela traz imensos benefícios, mas as pessoas não entendem esses benefícios, por isso elas não praticam. Mas a pessoa que pratica Karma Yoga, ela tem imensos benefícios no futuro. Então, essa é a questão da lei do karma. De acordo com algumas escolas devocionais, que Deus também é um repositório de misericórdia. Ele é cheio de misericórdia, de compaixão. É um Deus de misericórdia. Então, Deus é também aquele que dá os frutos do karma. A gente não pode dizer que a lei do karma é uma lei absolutamente mecânica, porque se foi Deus que criou essa própria lei, ela não pode ser absolutamente mecânica, senão ela estaria acima do próprio Deus. Deus ele pode fazer o que ele quer, ele pode mudar as próprias leis dele, ou seja, ele pode intervir nas leis dele. Por isso que há um grande escopo para a questão da misericórdia divina. Porque nós temos que acreditar nisso, que mesmo que exista a lei do karma, existe também a misericórdia divina, Deus da misericórdia. Mesmo que existam maus karmas, existe o Deus da misericórdia. E Ramakrishna dizia, se um aspirante vai um passo na direção da Mãe Divina, ela anda 100 passos na direção desse aspirante. Então, o que isso quer dizer é que qualquer esforço espiritual que nós fazemos, Deus abre novas portas, novos caminhos, nos faz entender novas coisas. Basta a gente tomar um passo na direção dele, que ele toma 100 passos na nossa direção. Uma outra coisa que é conhecida nas leis espirituais é que os maus efeitos do karma, eles podem ser anulados, cancelados pelas boas ações, pelos nossos bons karmas, pelas práticas espirituais. A Santa Mãe, ela falava muito sobre isso. Ela falava que uma pessoa que está destinada a, por exemplo, sofrer uma coisa muito ruim por uma coisa que ela fez no passado, pelos fatos dela fazer meditação, japa, prática espiritual, oração, ela minimiza tanto os karmas do passado que, se ela estava destinada, por exemplo, a sofrer um acidente, ela pode sofrer apenas uma picada de um espinho. Ela deu esse exemplo. O que ela quis dizer é que os karmas eles podem ser minimizados ou cancelados pelas práticas espirituais. Os karmas podem ser também acelerados pelas práticas espirituais. Coisas que você levaria muito tempo para você trabalhar em você mesmo, você pode fazer isso de maneira mais rápida pelas práticas espirituais.
Para uma pessoa que alcançou a realização mais elevada, ou seja, a realização espiritual, como é que é a questão do karma para essa pessoa? Eu já falei que é a questão do prarabdha karma, que os karmas que a pessoa não tem mais controle, que já começaram a dar frutos. Para uma pessoa que realizou Deus, significa que ele não tem mais prarabdha karma? Isso é uma questão controversa das escrituras também. Na verdade, essa pessoa ela tem prarabdha karma, ou seja, os karmas continuam a dar efeito, mas ela não é mais afetada por esses efeitos, porque ela não tem mais consciência do corpo. Então essa é uma explicação de Sri Shankaracharya. Ele explicando um prarabdha karma, ele fala isso, que uma alma realizada, os karmas, o prarabdha karma, eles se tornam inoperativos, ou seja, eles não têm mais influência sobre essa pessoa. Ela pode continuar como uma pessoa comum, comendo, bebendo, fazendo as tarefas cotidianas, mas ela não é mais afetada pelos karmas. Uma pessoa realizada. Então essa é a questão da lei do karma e autoesforço. Resumindo aqui, é que a lei do karma, por ela ser uma lei que é uma lei da natureza, uma lei eterna, não implica que nós não temos que fazer autoesforço, porque o autoesforço deve ser feito de forma a melhorar o nosso caráter, para que a gente possa fazer com que os nossos samskaras melhorem. Então, a lei do karma não é conflitante com a lei do autoesforço. Agora, com relação ao trabalho. O autoesforço, ele implica também trabalho. Se você se esforça para alguma coisa, isso implica trabalho, ação. Não ação, estou falando ação de forma geral, mas no campo espiritual também. O autoesforço implica em ação. Por exemplo, meditação, japa, filantropia, ações abnegadas, tudo isso pode ser classificado como trabalho, ação. Uma questão que surge é que se o trabalho ele não aprisiona o homem, se o trabalho nos aprisiona, essa é uma questão. O trabalho nos aprisiona ou o trabalho nos liberta? Isso até me fez lembrar uma frase que estava na entrada do campo de concentração de Auschwitz, que é do Holocausto, que tinha uma placa escrito "Trabalho liberta", em alemão, que eles enganavam os judeus com aquela placa, porque eles achavam que iriam trabalhar lá. Mas sempre surge essa questão em nós, que o trabalho nos liberta o homem ou o trabalho ele aprisiona o homem? Isso é uma questão que a Karma Yoga explica, o Bhagavad Gita explica de forma extensiva. O Bhagavad Gita, o Gita fala que a natureza do ser humano é o trabalho. Nós não podemos permanecer em nenhum momento sem trabalhar, porque os próprios pensamentos implicam isso. O que torna um trabalho, então, capaz de nos aprisionar ou não? É apenas a motivação, a motivação que está por trás do trabalho. Isso nos aprisiona ou nos liberta. Então, cada ação que ela é feita, ela leva a outro tipo de ação. Isso é uma coisa kármica. Se você faz uma ação, isso leva a um outro tipo de karma também. Isso cria como se fosse uma reação em cadeia. E é isso que explica também os nascimentos e mortes. Ou seja, através de diferentes karmas, você cria novos karmas, cria novos méritos, deméritos também, e você continua nesse ciclo de nascimentos e mortes. Mas, por outro lado, o Bhagavad Gita fala que existe um tipo de ação que não nos aprisiona. Esse tipo de ação que é o que a Karma Yoga enfatiza, que é a ação que é possível nos libertar desse ciclo do karma. Então, isso está no verso... Na verdade, existem vários versos do Gita que falam sobre isso. Mas esse verso do capítulo 3, verso 9, ele fala: o mundo é aprisionado por ações que são feitas de forma diferente de yagya, ou sacrifício, Portanto, ó filho de Kunti é Arjuna. Portanto, ó filho de Kunti, realize ações apenas por yagya, desprovido de apegos. Então, as ações desprovidas de apego, que é o que a gente conhece como Karma Yoga, é o que realmente nos liberta do ciclo dos karmas. É isso que o Bhagavad Gita fala. Existe um verso do Gita que fala que o que é yoga, definição de yoga. Yoga Karmasu Kaushalam. Yoga é eficiência na ação.
que a gente conhece como eficiência de forma geral? Eficiência é aquilo que é um trabalho que você consegue fazer no menor tempo possível e dando os melhores resultados possíveis. Isso é eficiência, né? Da forma como a gente conhece. Mas o que o Bhagavad Gita quer dizer com eficiência, ou seja, Yoga, Karma Sukha ou Shalam, Yoga é eficiência na ação. Essa eficiência, na verdade, significa o trabalho que é capaz de aprisionar você, na verdade, você converte esse trabalho de forma a ele libertar você. Então, em vez de ele aprisionar você, ele liberta você. Isso que é Karma Sukha ou Shalam. Isso que é a eficiência na ação. Você realizar ações de forma que elas libertem você em vez de aprisionar. Né? Isso é toda a teoria da Karma Yoga. Ação desprovida de apegos. Né? Existe uma ciência por trás disso. Aqueles que não leram o livro Karma Yoga, é um livro altamente recomendado para ler, para você entender o que é a ciência da Karma Yoga. Né? De que maneira nós temos que trabalhar no mundo, de que maneira nós temos que realizar ações para que elas nos libertem. É uma utopia a gente achar que a gente pode ficar sem ações. Eu vou ficar só meditando. Não, nós somos pessoas, ainda mais pessoas da cidade, né? Pessoas que estão sempre fazendo ações. Então nós temos que aprender um método de que converter as nossas ações de forma que elas não nos aprisionem, elas nos libertem. Existe um método para isso, chamado Karma Yoga. O que acontece com a pessoa que começa a praticar Karma Yoga de forma metódica? Ou seja, a pessoa que aprende o método e começa realmente a praticar a Karma Yoga como ela deve ser praticada. O que acontece depois de um tempo? A pessoa, pelo desapego, né, ela começa a sentir, literalmente, que não é ela que está fazendo as ações. Ela começa a sentir que é como se uma outra personalidade estivesse fazendo as ações e ela fosse apenas a testemunha. Isso é explicado no Bhagavad Gita também. Tem até um verso, que é um verso bem conhecido, né, que é um dos poucos versos do Gita que eu decorei. Eu decorei alguns versos, né? Mas esse é um dos poucos que eu ainda lembro, que é Prakritehe Kriyamanani Gunaihi Karmani Sarvashaha Ahankara Vimudatma Kartamaham Itimanyate. A tradução desse verso é que os gunas de Prakriti estão fazendo todas as ações. Né? O homem, iludido pelo egoísmo, pensa que é ele que faz. Então, a tradução do verso é esse. Capítulo 3. Se eu não me engano, é o verso 27. O que ele quer dizer com isso aqui? Em realidade, são os gunas de Prakriti que estão fazendo todas as ações. Não somos nós. Isso implica em dizer que nós somos separados dos gunas, nós somos separados do corpo. A pessoa que começa a fazer realmente a Karma Yoga, como ela deve ser feita, ela começa a sentir isso, ela começa a sentir que não é ela que está fazendo. É claro que isso é um processo que pode levar muito tempo. E nesse processo, existem inúmeros benefícios da Karma Yoga antes que a pessoa comece a perceber isso. Um dos benefícios principais da Karma Yoga é que começa a acontecer uma purificação de caráter. E a pessoa ela começa a ficar menos egoísta. Então, a pessoa que pratica Karma Yoga sistematicamente, ela começa a ficar cada vez menos egoísta. É isso que leva ela a perceber que não é ela que está fazendo. É tudo uma ciência. Então, a Karma Yoga leva à purificação do caráter. Então, ela começa a sentir que existe uma força maior que está impulsionando os gunas a agirem. E não é ela que está fazendo. Ela é apenas a testemunha. Então, a questão dos gunas. Existe um outro verso do Bhagavad Gita, que na verdade são 3 versos do Gita, o 8, o 19 e o 30, que falam sobre isso. Que o Shri Krishna fala para Arjuna. Que Arjuna ele estava todo desanimado lá, não queria lutar, estava lá no campo de batalha. Ele tinha até jogado as armas, ele falou que não ia lutar. E Krishna ele começou a encorajar Arjuna. No capítulo 2, é até curioso de perceber que quando Arjuna ficou desanimado, Krishna imediatamente, em vez de dar alguma teoria prática para Arjuna, ele começou a dar para ele a mais alta filosofia, dizendo, você é o Atman, ou seja, o Atman não pode morrer, o Atman não pode ser queimado.
Então ele jogou para ele a mais alta filosofia no capítulo 2. No capítulo 3 é o capítulo da Karma Yoga. Ele começa a falar sobre Karma Yoga. Então esse capítulo que estão esses versos que eu vou falar agora. Portanto, faça as ações que são obrigatórias, pois a ação é superior à inação. E mesmo pela própria manutenção do corpo, não seria possível você ficar inativo. Então, o Sri Krishna está falando aqui que é impossível ficar inativo estando num corpo humano. Portanto, realize sempre as ações que são obrigatórias, mas sem apego. Realizando as ações sem apego, a pessoa alcança o mais elevado. Então, esse é um verso importante também, né? Que nós vemos que Sri Krishna iguala a Karma Yoga a todas as yogas. Ele diz que apenas pela realização das ações sem apego, ou seja, pela realização das ações sem apego, por si só, levam você à meta mais elevada, sem a necessidade de nenhuma outra yoga. A Karma Yoga ela é independente das outras yogas. Isso também é um assunto à parte. É possível praticar uma yoga de forma independente? Isso que o Vivekananda ele fala esse assunto também. É possível praticar apenas a Karma Yoga? É possível praticar apenas a Bhakti Yoga? É possível, sim. Mas apenas se a pessoa ela for extremamente perseverante, né? Se ela for extremamente sincera naquele caminho, que é algo muito raro. Né? Por isso, Vivekananda e Sri Ramakrishna diziam que o melhor caminho é a combinação das 4 yogas. Né? Você combinar as 4 yogas, o que Sri Aurobindo chamava de yoga integral. A combinação das 4 yogas é a maneira mais sábia, né, de levar a vida espiritual. Mas é claro que existem santos e santas que alcançaram a realização através de um caminho apenas. Né? Existem santos que alcançaram Deus apenas pela Bhakti Yoga, apenas pela Jnana Yoga, apenas pela Karma Yoga. Aqui, nesse caso, Sri Krishna está falando sobre Karma Yoga. Então, ele enfatiza Karma Yoga. Ele fala que a pessoa pode alcançar o mais elevado apenas realizando ações sem apego, sem nenhum tipo de apego. E o verso 30, ele fala: renunciando todas as ações a mim, com a mente centrada no self, deixando de lado esperança e egoísmo, lute, estando livre de febre mental. Esse é um verso importante também. Então, isso é a questão do trabalho. O Karma Yoga e a lei do Karma, eu já falei. Eles não são antagônicos à questão do autoesforço na vida espiritual. Agora a questão do livre-arbítrio. Existe uma discussão também na busca espiritual sobre a questão do livre-arbítrio. O quão livre é o nosso arbítrio? Nós temos realmente livre-arbítrio? Então a questão que surge é: se existe uma força superior chamada Deus que está ordenando todas as coisas, onde está o nosso livre-arbítrio? Qual é o tamanho do nosso livre-arbítrio comparado com o livre-arbítrio de Deus? Ou somente se nós temos realmente livre-arbítrio? Sem dúvida, foi nos dado, né, como almas, uma liberdade de escolha. Todos nós temos uma liberdade de escolha grande na vida. Nós podemos escolher o nosso caminho. Nós podemos escolher: eu quero fazer isso, não quero fazer isso. Qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem a liberdade de escolher. Até agora, eu sentado nessa mesa, eu tenho a liberdade de escolher. Por exemplo, eu posso continuar sentado, eu posso levantar, posso sair andando. Eu posso fazer qualquer coisa, na verdade. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu vou fazer. Mas o que os mestres falam? Que, em realidade, em última análise, nós não temos livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio é muito limitado. Ele alcança um ponto muito limitado. Então, os mestres espirituais dizem que você não tem, em realidade, livre-arbítrio. Sri Ramakrishna, ele falou isso de forma muito bonita através de uma parábola da vaca, né? Que uma vaca, ela pode ser amarrada, não sei se foi vaca ou boi que ele da parábola, mas um animal pode ser amarrado num poste e pode ser dado uma liberdade para ele pastar por uma corda. Então ele pode ficar pastando ali naquela corda. Ele tem a liberdade de ficar perto do poste, ou ele tem a liberdade de ir até a extensão máxima da corda. Às vezes com cachorros faz isso também. Ele coloca uma corrente, ele pode ficar correndo no quintal, mas ele não pode passar aquele limite da corrente.
Sri Ramakrishna falava que o nosso livre-arbítrio é igual a essa vaca amarrada no poste. Nós temos o nosso livre-arbítrio até o limite da corda, né? O que é essa corda? A corda é o limite da nossa mente, o limite do nosso corpo. O nosso corpo ele é muito limitado, nós já sabemos disso, né? Nós tentamos puxar ao máximo o limite do nosso corpo, mas nós sabemos que ele é muito limitado. E ele dura apenas alguns anos. Outra coisa é com relação à mente também. A mente é muito limitada com relação ao conhecimento, qualquer outra coisa, né? Existem muitas coisas que a gente gostaria de conhecer, mas a nossa mente não ajuda muito. Nós conseguimos chegar até certo ponto, não conseguimos passar. Então, com relação ao livre-arbítrio, em última análise, nós não temos um real livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é muito pequeno, né, comparado com o cosmos como um todo. Nosso livre-arbítrio é quase nada. Então, nós não temos livre-arbítrio de maneira geral, falando de maneira mais ampla, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio dentro da nossa pequena vida. Mas, então, nós não podemos nos esforçar mais na questão do auto-esforço, do livre-arbítrio. Se nós não temos um livre-arbítrio real, eu não preciso me esforçar tanto, né? Uma vez que eu não tenho livre-arbítrio assim, no campo espiritual falando, né? Mas os mestres falam que não. Embora o nosso livre-arbítrio seja pequeno, nosso livre-arbítrio seja limitado, nós temos uma capacidade que é uma capacidade divina, que é escolher aquilo que possa nos levar para Deus, escolher aquilo que possa nos levar para a libertação. Isso em si é uma grande capacidade do ser humano, né? Que, embora nosso livre-arbítrio seja pequeno, nós temos a capacidade de escolher aquilo que pode nos levar para Deus, né? E seguir aquilo que pode nos levar para Deus. E uma vez que a gente alcança Deus, o nosso livre-arbítrio se dissolve no livre-arbítrio de Deus, né? Ele se torna de limitado a ilimitado. É isso que as escrituras falam. É por isso que os grandes mestres, como o Sri Ramakrishna, Ramana Maharshi, Jesus, os grandes mestres da humanidade, eles diziam que eles não tinham vontade própria. A vontade deles estava enraizada em uma vontade superior. Jesus falou, né? Faço a vontade do Pai que me trouxe. Sri Ramakrishna dizia que ele falava o que a Mãe Divina fazia ele falar. Então, os grandes mestres, depois que eles alcançam a iluminação, eles percebem que eles não têm livre-arbítrio. Tudo que eles fazem é um movimento, até o mínimo movimento deles, na verdade Deus que está fazendo, Deus que está agindo. Por isso que é tão importante a gente analisar os movimentos dos grandes sábios, porque os mínimos movimentos deles implica que é o próprio Deus que está agindo, é Deus que está fazendo aquilo, né? Então, por isso é importante. É Deus que opera através deles. Isso não apenas acontece com grandes sábios como Ramakrishna, como Vivekananda, mas qualquer pessoa, quando ela começa a purificar a mente dela, ela chega a um ponto que ela começa a perceber que existe uma vontade superior agindo através dela. Isso vem com a prática espiritual. Ela sente que existe uma vontade que está agindo em tudo o que ela faz, né? Isso do ponto de vista espiritual. Tem um Swami da Ordem Ramakrishna, que é um Swami muito respeitado. Hoje ele é vice-presidente da Ordem Ramakrishna. E ele costumava contar, né, para os brahmacharis, ele falava como que ele escrevia. Que ele foi editor de uma revista por muitos anos, lá no centro dos Himalaias, lá em Mayavati. Esse microfone também é ruim, né? Lá perto dos Himalaias. E ele falou que quando ele ia escrever para a revista, ele acordava de manhã e ia para o escritório. E enquanto ele não sentia um impulso para escrever, ele não escrevia. Então ele ficava sentado na mesa e quando ele sentia que vinha um impulso para escrever, ele não sabia explicar o que era esse impulso, mas quando vinha esse impulso, ele escrevia. E ele escreveu artigos assim maravilhosos sobre meditação, sobre yoga, sobre vida espiritual, Swami Bhajanananda. Se vocês lerem as obras de Swami Bhajanananda, vocês vão ver que são muito profundas. Mas ele é um exemplo, né, de que a pessoa, que ela começa, quando ela evolui espiritualmente, ela sente que Deus está agindo através dela, não é ela que está falando. Um outro Swami Ashokananda, ele também passou por experiência similar. Ele falava que ele tinha que dar palestra todos os domingos, né, no centro de São Francisco. Isso foi em 1900
40, 50. E ele falava que ele nunca preparou para dar as palestras dele. Ele também não usava nenhum tipo de anotação como eu estou usando aqui. As palestras dele eram assim, ele falou que ele, até o dia anterior da palestra, ele não preparava nada. E na manhã da palestra, que geralmente as palestras eram dadas aos domingos, ele falou que naquela manhã, logo na madrugada, começava a surgir uma grande quantidade de pensamentos na mente dele. Os pensamentos começavam a cruzar a mente dele. Pensamentos sobre diversos assuntos, filosofia, ciência, religião, começava a cruzar a mente dele. Assim, e aquilo começava a ficar cada vez mais dinâmico, até a hora da palestra. E no momento que ele subia no púlpito e começava a falar, é como se ele apenas desse expressão para aqueles pensamentos. Então ele falou que esse era o método de palestra que ele fazia. Ele nunca preparava as palestras dele. A mesma coisa acontecia com o Vivekananda também. Ele apenas transmitia aquele conhecimento. Os mestres falam que existe um conhecimento cósmico, né, que ele permeia todo o cosmos. E uma vez que a nossa mente se purifica, a gente começa a ter acesso a esse conhecimento. Nossa mente começa a beber da fonte, vamos dizer assim, desse conhecimento infinito. Não é um conhecimento que você necessita mais estudar livros para você obter. É um conhecimento que é universal, está ali. Você começa a beber daquele conhecimento. Por isso, o Sri Ramakrishna, mesmo sendo quase iletrado, é um erro a gente falar que Sri Ramakrishna era iletrado, porque na verdade ele escrevia, ele sabia escrever. Ele tem até em Belur-Mati tem as escritas de Sri Ramakrishna, ele assinava o nome dele. Ele era quase iletrado, uma vez que ele não frequentou uma educação formal, assim, de vários anos. Mas ele foi à escola, ele sabia escrever. Sri Ramakrishna, mesmo sendo quase iletrado, ele falava, assim, as coisas mais profundas, como se fosse um grande erudito. Ele discutia Vedanta com grandes eruditos que iam lá. E ele, na verdade, ensinava essas pessoas. Quando Sri Ramakrishna estava em Dakshineshwar, já depois que ele tinha passado pelas diversas sadhanas dele, começaram a aparecer, de forma misteriosa, aspirantes espirituais avançados de diversas religiões, de diversas denominações religiosas da Índia e fora da Índia. Começaram a aparecer em Dakshineshwar, assim ninguém sabe como. Cada dia vinham pessoas diferentes e eles começavam a discutir com o Sri Ramakrishna sobre religião, sobre filosofia, sobre Vedanta. E Ramakrishna discutia com eles como se ele tivesse lido, mas ele nunca leu nada. Assim, desses livros de Vedanta, ele nunca leu nada, mas ele discutia Vedanta. E o que ele falava era das próprias realizações dele, vinha das próprias realizações dele, sem necessidade de livros. Então, é um erro a gente achar que o conhecimento é uma coisa que tem que ser aprendida apenas de livros. Sri Ramakrishna é a prova viva de que isso não é verdade. Embora a gente não possa desprezar o estudo de livros ou o conhecimento intelectual como se fossem nada. Porque isso é verdade para Sri Ramakrishna, mas para nós que estamos ainda seguindo a vida espiritual, a busca intelectual também é necessária. Porque nós temos que tornar o nosso intelecto mais agudo. Nós temos que tornar o nosso intelecto mais agudo para aprender a praticar o discernimento. Se a gente abandonar qualquer tipo de busca intelectual, o nosso discernimento também pode enfraquecer. Então, a nossa busca intelectual tem que continuar. Mas é um erro a gente achar que a meta da vida espiritual é apenas a busca intelectual. É nesse sentido que eu quero dizer. Que a busca intelectual é apenas uma ajuda, mas o verdadeiro conhecimento, ele não tem nada de apenas intelectual de livro. O verdadeiro conhecimento é algo que vem de uma experiência. Agora, a respeito da graça divina. Vou terminar a falar um pouco sobre isso e já vou terminar. A respeito da graça divina. Será que a graça divina ela é uma coisa que é contraditória ao alto esforço? Ou seja, uma vez que Deus, pela graça divina, nós podemos conseguir tudo, então nós não temos mais que se esforçar, nós temos que apenas esperar a graça divina. Sri Ramakrishna, ele falou, certa vez, que a brisa da graça divina está sempre soprando. O nosso dever é levantar as velas do barco para receber os benefícios da brisa. O que ele quer dizer com isso? É que a graça divina é algo que está
permanentemente a nosso favor. Ela está sempre a nosso favor. Mas nós temos que nos abrir para ela, né? Nós temos que levantar as velas, nos abrir para a graça divina. O que quer dizer isso de forma mais explicativa? Que nós temos que desenvolver as qualidades do nosso caráter, nos purificar, nos esforçar espiritualmente para sermos capazes de entender a graça divina e receber a graça divina. Senão a gente não vai ser capaz de entender e nem receber a graça divina. Nós temos que nos esforçar espiritualmente. Mas uma coisa interessante é que o próprio esforço que nós fazemos já é um sinal da graça divina. O próprio fato de você estar se esforçando, mesmo que você não tenha alcançado nada na vida espiritual, já é um sinal claro de que você está recebendo a graça divina. O fato de você acordar de manhã cedo e meditar, e ir para o templo e fazer oração, isso já é um sinal de que você está recebendo a graça divina. De outra forma, você não sentiria esse desejo. Esse desejo não vem de graça. A graça divina já está agindo a seu favor. Mas, conforme você vai se purificando, você vai entendendo mais sobre a graça divina e você vai recebendo mais da graça divina também. Até o momento que a graça divina permeia toda a sua vida, que é o estado dos santos, né? Eles recebem a graça divina constantemente. No livro Imitação de Cristo, ele fala muito sobre essa questão da graça divina. Que existem dois movimentos, o movimento da natureza e o movimento da graça divina. E que o movimento da graça divina, às vezes, ela pode parecer muito similar ao movimento da natureza. Mas, na verdade, não é. É algo muito sutil a diferença entre os dois. Ou seja, algo que parece que está nos libertando, às vezes pode estar nos aprisionando, porque faz parte da natureza inferior. Enquanto os movimentos da graça divina apenas nos libertam. Eles cada vez mais nos libertam. Então, sobre a graça divina eu tinha mais coisa para falar, mas fica para uma outra oportunidade. Namastê a todos, boa semana.